Olá pessoal, eu sou Darlane do Polo de Itaiobeiras e juntamente com Elaine e Damião a gente elaborou o trabalho da disciplina História da Matemática, regido pela professora Débora Pérez. O nosso tema Euclides de Alexandria. Aqui ao lado tem uma ilustração. Vale ressaltar que essa ilustração não é uma ilustração real dele. A vida na Grécia 300 anos antes de Cristo era realmente muito monótona. Então, em um certo dia, resolvi utilizar o meu cérebro para estudar as maravilhas da matemática. Venha comigo e ouça uma maravilhosa história. Euclides de Alexandria, mestre e escritor de origem provavelmente grega, matemático da escola platônica e conhecido como o pai da geometria, ele nasceu na Síria aproximadamente em 330 a.C. Realizou seus estudos em Atenas e frequentou a Academia de Platão. Ele é até hoje, na história da matemática, considerado como um dos mais significativos estudiosos deste campo na antiga Grécia. Não sabemos muito sobre sua trajetória existencial, pois nunca se falou demais acerca de sua vida pessoal. Podemos tirar isso, como eu disse, em relação à foto dele, à ilustração dele. Na verdade, não é real. Ele foi convidado a lecionar matemática na escola instituída em Alexandria por Ptolomeu Sóter, ou Ptolomeu I, que na época Ptolomeu I governava o Egito nos anos 323 a.C. a 283 a.C. Nessa instituição, também conhecida como museu, ele conheceu a influência ao se destacar entre os demais professores pelo método utilizado em suas aulas de geometria e álgebra. Então, Euclides ele tinha uma forma diferenciada de ensinar geometria, no qual ele se destacava. Sua fama indicava que ele tinha um grande potencial para explanar as disciplinas que ministrava. Muitas das suas obras foram perdidas, mas a mais importante, Os Elementos, 300 anos antes de Cristo, resistiu, passando assim até os dias de hoje. Compõe-se de um conjunto de 13 livros em que Euclides faz uma exposição rigorosa e ordenada dos assuntos básicos da matemática elementar, incluindo aritmética, geometria e álgebra. Na verdade, a obra Elementos de Euclides é o livro que foi mais impresso no mundo, depois da Bíblia. A teoria aí desenvolvida é uma das mais importantes na trajetória da matemática, o que levou este livro a ser adotado como prioridade nas aulas dessa disciplina, particularmente as de geometria, desde o momento em que foi lançado até fins do século XIX ou princípio do século XX. Essa doutrina se tornou conhecida como geometria euclidiana. A geometria espacial euclidiana funciona como uma ampliação da geometria plana euclidiana e trata dos métodos apropriados para o estudo de objetos espaciais, assim como a relação entre esses elementos. Os objetos primitivos do ponto de vista espacial são pontos, retas, segmentos de retas, planos, curvas, ângulos e superfícies. Muitas pessoas interpelam-se de como pode ser possível, sem geometria, construir-se as inigualáveis pirâmides do Egito. Pois bem, anteriormente sabe-se que os babilônios, povo que habitava a Mesopotâmia, desenvolveram considerável conhecimento geométrico desde 2000 a.C. Também no Egito, aproximadamente 1300 a.C., a geometria era desenvolvida, os agricultores usavam para medir terrenos, construtores recorriam dela para suas edificações. As grandes pirâmides próximas ao rio Nilo demonstraram que os egípcios conheciam e sabiam usar muito bem a geometria. Ao escrever Os Elementos, Euclides objetivava reunir no texto 3 grandes descobertas do seu passado recente: a teoria das proporções de Eudox, a teoria dos irracionais de Teto, 417 a.C. a 369 a.C., e a teoria dos 5 sólidos regulares, que ocupavam um lugar importante na cosmologia de Platão. O trabalho de Euclides é notável. É como tal um exemplo do puro homem da ciência que se dedica à especulação pelo gosto do saber, independentemente das suas aplicações materiais. Certo dia, um discípulo perguntou a Euclides qual era o lucro que ele poderia advir do estudo da geometria. Euclides, a gente sabe que para ele, a geometria é algo muito sagrado.
Então ele chamou um escravo, deu-lhe algumas moedas e ordenou que as entregasse ao aluno. E disse: já que deve obter um lucro de tudo que se aprende, conta-se também que um dia o rei Ptolomeu lhe perguntou se não existia um método mais simples para aprender geometria. Euclides respondeu: não existem estradas reais para se chegar à geometria. Relação entre as matemáticas desenvolvidas na época com os seus assuntos como são tratados hoje. Para os gregos, o retângulo matemático representava a lei da beleza matemática presente na arquitetura clássica. O Partenon, conforme a ilustração, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram nas suas esculturas. O retângulo de ouro surge do processo de divisão em média e extrema razão de Euclides. Ele é assim chamado porque, ao dividir-se a base desse retângulo pela sua altura, obtém-se o número de ouro. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno, conforme as ilustrações, que no caso esse prédio é o prédio das Nações Unidas. O pentágono se manifesta até mesmo na natureza, como por exemplo na petúnia, o jasmim estrela, a estrela do mar, a flor de cera, etc. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Existe matemática na música, na arte e em praticamente tudo. Dando continuidade aqui, vamos aos comentários de duas questões do livro de Boyer. A primeira questão: quais dos 13 livros de Os Elementos você considera o mais importante? Justifique sua resposta. A obra Os Elementos de Euclides é fundamental para o estudo da matemática, pois vem estruturar e justificar com axiomas e postulados todas as fórmulas utilizadas para o estudo da matéria. Considero muito importante o primeiro livro, Triângulos, Retas Paralelas e o Teorema de Pitágoras, pois utilizando as retas paralelas RS, quando são cortadas pela transversal T, podemos determinar os triângulos ABC e CEF, os quais possuem ângulos semelhantes, conforme é ilustrado aí na figura. E tem também o Teorema de Pitágoras, em que diz: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos, conforme ilustrado aí na figura também. Embora que toda a obra dos 13 livros de Euclides são de suma importância para o aprendizado da matemática, tendo em vista, que Euclides é considerado o pai da geometria. E a segunda perguntinha aqui: prove a fórmula de Euclides para números perfeitos. A última proposição do 9º livro dos Elementos de Euclides prova que se 2n-1 vezes 2n-1 é um número perfeito e estes números são pares. Então, gente, nós queremos demonstrar essa a importância da história da matemática, principalmente voltada para os elementos de Euclides, que são fundamentais para o estudo da matemática. Espero que tenham gostado.